Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2016. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se e regozile-se nele. A poderosa, gigantesca, 2,5 metros de altura, Rosane Félix, já foi pra cá, 2,5 metros de altura de talento, tá, gente? Porque ela tem 1,10 m de altura só. Pequeno Polegar, mais conhecida. Ela só chega ali, olha e vai embora. Pois muito bem, estamos começando então mais um Debate 93. A nossa equipe já está prontinha para te atender, receber com o maior carinho nossa querida Marcela Bastos, Fabiane Valadão, Jair Cardoso, a nossa querida Kátia Regina, a nossa Catita. Pois muito bem, dito isto posto, você fala com o Debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www. E para assim na cara, meu filho, é sério. Pois muito bem, www.radio93.com.br. Vamos começando a falar sobre esses assuntos, vários assuntos de hoje, mas o primeiro deles diz o seguinte: a Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro. Sendo assim, por que alguns crentes passam tantas necessidades, hein? Tenho filhos pequenos que me cobram muitas coisas que eu não posso dar. Aí eu sofro muito. Coisa de pai, né? Coisa de pai e mãe. Porque Deus está permitindo que eu passe necessidade e não consiga nem mesmo atender aos pedidos dos meus filhos. Eu não quero murmurar, não, mas será que realmente é possível dizer, como o apóstolo Paulo em Filipenses 4, aprendi a me contentar com o que eu tenho, sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Muito bem, recebendo pessoas maravilhosas e vamos tratar sobre esse e outros assuntos no decorrer do nosso Debate 93. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, muito bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo. Quais são as suas impressões iniciais sobre esse texto que acabei de ler? Bom dia, Cid, bom dia aos nossos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. É bem curioso esse texto, bem curioso esse tema e importante, porque eu acredito que na caminhada de fé, algumas pessoas, diante das lutas e das dificuldades, até possam imaginar que Deus não está ouvindo a sua oração ou que Deus não está atento à sua necessidade. Mas a gente precisa aqui aprofundar um pouquinho aqui os questionamentos, porque a gente percebe que esse questionamento aqui é de um indivíduo, mas que essa realidade, ela não é apenas atrelada a um único indivíduo. Essa é uma realidade geral. Não são apenas alguns crentes que passam necessidade. Tem muita gente passando necessidade. A gente vive um momento de crise no país e a gente se depara com uma realidade geral. E a necessidade, ela atinge os crentes, atinge os não crentes, atinge a sociedade de uma forma muito abrangente. E eu entendo, Cid, que eu acho que a gente tem uma percepção um pouco distorcida, que é muito inerente às religiões, de se aproximar das divindades na tentativa de buscar um atalho para a felicidade, um atalho para uma vida menos dura. Mas quando a gente observa com cuidado o Evangelho não é essa aproximação de Deus na busca de um atalho para a felicidade ou que as coisas não vão dar errada. A gente percebe isso. O próprio texto sugere aqui uma narração, uma explicação do apóstolo Paulo sobre a vida, onde Paulo ele fala que sabe viver na dificuldade, sabe viver na abastança, e ele vai propondo a realidade da vida. O Evangelho, ele nos amadurece para viver a vida como é, com lutas, com vitórias, lutas e vitórias. Essa é a vida. Eu entendo que algumas pessoas têm vendido hoje em nome do Evangelho algumas facilidades. Tem prometido coisas. Tá a raiz do problema? Quer dizer, você nunca mais vai ter problema se você se converter. Eu tenho dificuldade com aquela frase, pare de sofrer. Eu não creio nesse pacote chamado felicidade, eu creio naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, contentamento. Lidar com a vida como ela é, entender que haverão momentos de muita dificuldade. E eu creio que o Evangelho nos prepara para isso, lidar com as dificuldades e também lidar com as vitórias. Maravilha. Entre nós também está o pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Muito bom dia, reverendo, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos que estão nos ouvindo, aos irmãos que estão aqui à mesa conosco nessa
tarde, nessa manhã, início de tarde maravilhosa. Então, Cid, o pastor Fábio fez uma colocação muito peculiar nesse momento. Todo mundo passa por uma série de dificuldades. A grande questão, e quando eu recebi o texto para a gente poder saber daquilo que nós íamos falar, eu fico pensando, né, o que pode levar uma pessoa a um momento como esse. Porque tá tudo englobado, entendeu? Tá tudo no pacote. Tem muita gente que hoje passa por necessidade, por uma falta de equilíbrio, né? Por infidelidade. Então, ela começa dizendo assim: Deus é o Deus do ouro e da prata, e ela está dizendo, e ela está transferindo essa responsabilidade para Deus. Deus, se o Senhor é Deus do ouro e da prata, eu sou teu filho, eu não posso passar por isso. Mas o que levou essa pessoa a passar por esse momento de dificuldade? O que levou essa pessoa a passar por um momento de necessidade? Há vários caminhos por isso. Há um desequilíbrio, uma falta de organização, há um problema de infidelidade, há um momento em que o próprio Deus, né, te coloca diante de uma situação para provar, para tratar, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai ter um bom material para a gente debater aqui nessa manhã. Com toda certeza, até porque as perguntas são elas são, vamos dizer, genéricas, porque todos nós fazemos esse mesmo questionamento em algum momento da nossa vida. Entre nós também está o querido pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério Cairós, na Tijuca. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia a todos. É um tema muito interessante e antigo, né? Porque o salmista... Isso é mais antigo que a catita. O salmista já questionava essa questão, por que o ímpio prospera e por que eu passo problemas e provações e tal, e no final da conclusão do salmista ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e me dei conta do fim deles. A gente entende também, Cid, em primeiro lugar eu queria dizer para essa ouvinte que ela não está sozinha, né? Como o pastor Fábio bem colocou, ela não está sozinha, ela está cercada pela humanidade e por homens de Deus na Bíblia que também questionaram desta forma, mas que após este questionamento buscaram e tiveram entendimento de que Deus é sim o Jeová Jireh, o Deus provedor, aquele que nos provê as nossas necessidades, até que ela chegue, porque Paulo não era um ser de outro planeta, Paulo não era um extraterrestre, Paulo era um ser humano como nós somos, de carne e osso, e ele aprendeu a viver. O próprio texto vai dizer isto, ele aprendeu a viver, então ele teve uma prática nisto, e a gente lembra também do povo de Israel, a promessa era de que eles iam para uma terra que manava leite e mel, mas enquanto eles estavam no deserto, eles passaram um aperto ali, tiveram que comer um maná, que era uma beleza, tiveram que cavar a água da fonte, a água brotava da fonte, mas de outra vez Moisés teve que ferir a rocha. Então, no deserto a gente passa por essas situações, realmente. Então, que a gente aprenda, que essa ouvinte possa perceber que é um exercício, né? Um exercício, como nosso pastor Márcio também falou, para que a gente aprenda, assim como Paulo aprendeu a se contentar com tudo e ter o nosso contentamento em Deus. Cid? Oi, pois não, pastor? O pastor Márcio falou uma coisa muito interessante. Ele disse que boa parte das nossas necessidades é fruto daquilo que a gente mesmo produz. É verdade. E a gente vai entender que o pecado do indivíduo leva a gente a ter consequências e às vezes são essas necessidades. Por outro lado, eu quero ampliar aqui a questão. A gente tem o pecado do indivíduo, mas nós temos também uma estrutura desenvolvida por esta sociedade, que é uma sociedade que está num estado de rebelião. Pecado para mim é isso, estado de rebelião. Então tudo que a sociedade constrói, né, ela constrói nesse pressuposto do estado de rebelião. E aí a Bíblia usa, para lidar com essa sociedade, ela usa um termo chamado reino. Inclusive Jesus veio inaugurar o reino de Deus. O reino é governo e relacionamento dos súditos. Nós vivemos hoje ou construímos um reino embaixo de um estado de rebelião. Viramos as costas para Deus e a forma que a gente se relaciona, ou todos os níveis relacionais do homem, estão debaixo do pecado. Então, boa parte dessas necessidades que nós temos, ou desse sofrimento, se dá do relacionamento que é conduzido pelo pecado. As injustiças, a desigualdade social, a corrupção, a violência na esquina, tudo isso é fruto de um afastamento de Deus. Então, assim, realmente,
Não é justo o meu filho poder estudar, ter a melhor educação e o filho do vizinho não poder ter. É injusto. Inclusive, o reino de Deus é justiça. E só dá para entender justiça quando a gente pensa nas injustiças. Não é justo uma família ter as refeições, todas elas completas durante o dia, e uma outra poder só jantar, ou vender o almoço para comprar a janta. Então a gente vai percebendo que essas necessidades também, que vão surgindo, essas demandas, é fruto de uma sociedade distante de Deus, isso é estado de rebelião, isso é pecado, e a gente vai entender que a igreja está aí para sinalizar uma forma de viver diferente. E é nos relacionamentos, é no dia a dia, é no tratar. Jesus, quando vai falar do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, na hora que você quiser, você me corta, tá? Tranquilo. Tá? Lá em Mateus capítulo 5, aberta mesmo. Jesus diz assim, olha, bem-aventurados, né, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. De quem que Jesus está falando? Jesus está falando de um povo que foi invadido por Roma. O pessoal está tomando a terra. O pessoal está tornando os filhos escravos, a esposa escrava. O pessoal está cobrando impostos injustos. Aquele povo está sofrendo, está chorando. E Jesus diz assim, olha, eu vim trazer um reino. Eu vim trazer uma nova forma de se relacionar, onde haverá justiça. Porque se aqui neste reino vocês estão chorando porque estão perdendo as terras, no reino de Deus vocês serão consolados. Aí o que o senhor falou, que o senhor começou a dizer do reino, eu pensei que o senhor fosse nessa linha que eu vou agora, que também é interessante. Nesse reino mundano, a sociedade, a mídia impõe que para você ser feliz, você precisa da roupa A, da roupa B, você precisa comer aquele biscoito, você precisa ter aquele chocolate, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, e não faz muito tempo isso... É a crise, né? É a crise da ouvinte. Não posso dar. Exato, não posso dar. A mídia te impõe isso. Eu me lembro que a gente pegava uma rodinha de borracha, pegava um ferro, colocava na rodinha de borracha, dobrava ele, e aquilo ali era uma grande brincadeira. Peraí, pastor, mas isso é da coisa da roça, isso aí. Mas eu também brinquei muito disso. A gente pegava, e eu joguei, eu arrebentei meu pé fazendo isso. A gente pegava uma bola de meia assim, jogava uma na outra assim, fazia aquela bola de meia, jogava com aquela bola de meia e éramos todos felizes e não sabíamos. Pastorzão, arrebentava o dedo. Arrebentava o dedo, então que isso era uma felicidade tremenda. É verdade, mas ainda tem um agravante a mais, pastor, que o pastor Fábio colocou muito bem, o senhor completou, mas existe um agravante. O agravante não é que só a mídia faz isso. Hoje a gente ouve palavras do altar. Ele falou de reino. Infelizmente. Ele falou de reino. Hoje nós ouvimos palavras do altar que, se o irmão não estiver andando de carro, ele não é uma pessoa abençoada. Agora, pastor, é uma boa oportunidade para a gente dizer que nada disso está na Bíblia. Não, todos esses milhares e milhões de ouvintes. É isso que a gente precisa deixar muito claro. Que hoje, pastor, eu já ouvi líderes que têm influência sobre as pessoas dizer que se Deus o libertou, o alcançou para ele viver na pobreza, era melhor ele estar onde estava. Então, o que é a bênção de Deus? A gente vê Pedro e João entrando no templo sem um tostão no bolso. Eles não iam mentir pro cara, tem esmola? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eles estavam indo pro templo e nunca deixaram de ser menos abençoado ou mais abençoado que os outros. A gente vê Jesus entrando em Jerusalém, e se fosse de uma Mercedes, ele entraria de um cavalo, né? Mas ele entrou num jumentinho. Mas tem gente, mas existem pessoas que dizem que aquele jumento era a Mercedes do templo. Pelo amor de Deus. Então as pessoas elas têm que ter consciência. As pessoas têm que ter consciência, pastor, que quando a gente fala do reino, né? A gente fala do reino, como o pastor Fábio falou, a gente tem que falar do reino. E o reino de Deus não é comida, bebida. O reino de Deus é paz, justiça, são todas essas coisas. Nós precisamos ter essa consciência daquilo que a gente prega no altar. Entendeu? Porque senão a gente tem um povo que entre aspas, debaixo dessa direção bem abençoado, e temos o povo que mora nas comunidades, que tem dificuldade para chegar na igreja, que não é abençoado porque não tem. Pelo amor de Deus. E tem uma outra coisa, se nós somos discípulos de Jesus, a palavra diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Então, quer dizer, Jesus não estava atrás dessas riquezas, dessas situações. Ele até
pregava contra isso, né? Contra essa questão que a mídia hoje nos impõe. Para você ser feliz, você precisa disso. A mídia e outras situações. Você precisa disso, você precisa daquilo, e se você não tiver, você é um fracassado. E tem que ficar claro aqui que o que a gente está falando não é hipocrisia, não, porque o que a gente tem é fruto do trabalho, não é fruto do evangelho. Mas também a encrenca, entendeu? Que as pessoas arrumam também está vinculada ao trabalho. Vou explicar por quê. Tem um ouvinte que diz o seguinte, bom dia, paz de Cristo a todos. Sobre o debate de hoje, a crise realmente está em toda parte, mas eu por muito tempo passei uma dificuldade enorme, mas por não ser organizada, gastando mais do que ganhava, comprando o que não precisava. Eu não sei se é o caso em questão. Se não for, no tempo certo, Deus vai te levantar e vai honrar na tua fidelidade. A questão é exatamente essa da dúvida que esse nosso ouvinte está passando. Não sei se é por esse motivo, mas geralmente acontece de ser convergente nessa situação de gastar além da conta, de comprar o que não precisa. A mídia faz isso. E nós entramos na onda também. Porque se a gente, por exemplo, vê alguém usando uma marca tal, então eu vou querer usar a marca. Aí eu fiz meu enteado fez uma pergunta pra mim: por que eu não gostava de roupa de marca? Eu falei: eu gosto de roupa de marca, eu só não gosto de andar com a mesma marca que todo mundo. O fato é que você vai andar com uma roupa daquele tipo lá, ela custa R$190 aquela camisa. Porque tem a marca. Tem uma outra camisa tão bonita quanto, mas não tem marca. Na mesma loja. Eu vou comprar aquela outra mais baratinha. Eu não vou comprar um sapato de cromo italiano se eu não preciso dele. Eu posso comprar um tênisinho que vai me levar onde eu quiser também. A questão é, muitas vezes a pessoa passa por essas dificuldades, vê que o nosso irmão está dizendo uma coisa aqui que me chamou a atenção, porque eu também passei muito por isso, ainda passo. Tenho filhos pequenos que me cobram coisas que eu não posso dar e eu sofro demais. Vocês nunca sofreram com isso, né? É, ruim que não. Não é? É meu. E como é que, para esse moço, tá assim, ou para essa moça, eu não sei bem, a dificuldade está mais nessa questão de não conseguir suprir. Porque olha a pergunta como faz. Porque Deus está permitindo que eu passe por essa necessidade e não consiga nem atender aos pedidos dos meus filhos. Olha o dilema que essa pessoa está. O que dizer para essa pessoa? Eu não quero murmurar, mas será que realmente é possível dizer, como o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Mas uma coisa, Paulo não era pesado a ninguém, era? O Paulo era um microempreendedor. Não sei se chegava a ser um empresário, mas ele era um microempreendedor. Ele continuava fazendo tendas. E bem feito, pelo jeito, hein? Bem feito, ele fazia tendas para os exércitos. Então, eu penso a seguinte coisa, Cid, ele diz aqui na palavra, e eu me prendi nisso, ele aprendeu, porque ele teve dificuldades em certos pontos, e em outros pontos ele foi aprendendo, ele foi amadurecendo. O que o povo do deserto o povo de Israel estava fazendo no deserto, que podia ser atravessado em 3 meses, eles ficaram 40 anos, eles estavam amadurecendo. Então, muitas vezes os desertos que nós passamos servem para nos amadurecer, nos moldar. E pegando aqui um gancho, Cid, você falou da questão da mídia e tal, um avião nunca cai por uma questão só, são vários, fatores. São vários fatores. E nesse caso aí também específico, a gente pode fazer essa analogia. Talvez a pessoa chegue a uma situação não por causa de uma questão somente, são várias coisas que vão se somando e a pessoa acaba numa situação meio complicada. Mas a Bíblia também nos diz que o Senhor atenderá às nossas necessidades. Ele não nos deixará sermos privados de nossas necessidades. Então a gente pensa, será que uma camisa A é necessidade? Será que um apartamento de cobertura é necessidade? Será que uma casa de praia é necessidade? Não é o caso dessa ouvinte, mas em outros níveis. A gente está só que encaixando peças, né? E a coisa está ganhando um volume bem interessante. Enquanto o pastor Márcio falava dos púlpitos e a responsabilidade que tem, porque acaba exercendo também essa função, Jesus em Mateus capítulo 7, lá no versículo de número 13, ele está dizendo o seguinte, olha, primeiro ele está orientando sobre oração, o que vocês pedirem ao Pai, né, o Pai vai dar, vocês são maus e dão coisas boas aos seus filhos, quem dirá o Pai? Então a questão de Deus atender a oração está muito atrelada ao caráter do próprio Deus, porque ele dá o exemplo de um pai que é mau e dá coisas boas. Então quer dizer que aquilo que a gente pede vai passar pelo crivo do pai, e o pai vai atender ou não, porque um pai não dá tudo para um filho, que é aquilo que um filho pede. Outro dia o meu filho falou assim, pai, meu filho de 8 anos, eu quero um carro. Aí eu fiquei rindo, né? Você quer um carro, rapaz? Eu quero um carro, mas eu queria aquele vermelhinho do cavalinho.
Aquele. Logo aqui. Aí eu tive que rir, né? Eu tive que rir. Bom, nem tudo que o filho pede a gente dá. E aí Jesus, depois dele falar sobre esse relacionamento de oração que tem um pai que controla em atender os pedidos, ele fala assim: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Ó que tá lá, ó. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Se a gente continuar lendo o texto, se a gente não parar porque se colocou lá um subtema, aí divide o texto. Mas se a gente tirar aquele subtema e a gente continuar, quando a gente chega no versículo 15, Jesus fala assim: cuidado com os falsos profetas. Primeiro ele manda entrar pela porta estreita, sabe por quê? Porque falso profeta induz a gente a entrar em porta larga. E não entender a vida como ela é, entender as necessidades que o pastor Marcos está falando aqui. E acho que vai carregar a bagagem junto. E vai oferecendo. Eu lido com gente cansada. Gente cansada que bate no meu gabinete e fala assim: pastor, eu tô cansado daquele monte de coisa que eu acumulei lá em casa, de campanhas, e eu tô falando com muito cuidado, porque eu respeito as práticas, eu acho que nós temos as nossas divergências e eu respeito muito, mas eu lido com gente que está cansada, de que entrou em tantas campanhas porque ofereceram facilidades para a vida, ofereceram uma vida onde não vai ter problemas, e tudo isso é ilusão. Isso é história de velhas caducas, diria o apóstolo Paulo, porque Paulo lida com a vida como ela é. Gente que está cansada de acumular coisas, porque o falso profeta diz: se você fizer isso aqui, Deus vai te dar dessa forma. E aí não acontece, passa 5, 10 anos, aquilo Deus não fez conforme o profeta havia dito. A pessoa procura lá o profeta e fala assim: e agora? Deus não fez. O problema está em você, é falta de fé. Aí transfere a culpa, né? Transfere a culpa. E no final diz assim: eu vou embora. Não vai não, porque a mão de Deus vai pesar. Trabalha com o desejo, trabalha com a culpa e no final trabalha com medo. E a pessoa passa 20 anos escrava. O evangelho liberta dessas coisas. O evangelho liberta. Ezequiel 6 fala bem sobre esse negócio, né? O único problema... fala disso, né? Eu vou passar a palavra já para o pastor Márcio. O único problema o pastor está absolutamente certo, mas só tem uma questão aí. Às vezes, pastor, as pessoas gostam disso. Infelizmente. O primeiro gancho é o desejo. Falso profeta trabalha com ganância. Infelizmente é isso, porque as pessoas querem o fácil. Isso aí. Se você tem uma igreja da palavra que, isso aí não está resolvendo a minha vida, não. Eu quero promessas. Infelizmente, é uma coisa forte que eu vou dizer aqui agora. Mas infelizmente as pessoas gostam de ser enganadas às vezes. É uma verdade, pastor. Tem uma mensagem que eu gosto de pregar para jovens, das minhas mensagens ilustrativas, onde eu falo da necessidade que você tem de comer rápido, né? E da necessidade que você tem de esperar toda a preparação. Aí eu pego um miojozinho, miojo é rápido, 3 minutos, resolve a tua fome. Você não quer ter o trabalho de ir pegar um macarrão, preparar aquele macarrão, preparar aquele molho, preparar aquela coisa toda, né? E na hora de comer realmente saciar a sua fome, ser alimentado da maneira. Eu não almocei ainda, então, por favor, maneira no Entendeu? Mas tem uma coisa, tem uma coisa também, pastor, que o pastor Fábio falou aqui, dessa necessidade. A gente não pode ignorar, né, o poder que se tem de uma oferta, de uma fé, de uma dedicação ao tempo. Existe um poder nisso. Agora, quando vai acontecer, por exemplo, eu me converti alguns anos atrás, não muito tempo como o senhor brincava de rodinha lá do negócio, nessa mesma época, né, que eu me converti. Isso ia render. Nessa mesma época eu me converti, e ali Deus falou muito, Deus liberou promessas sobre a minha vida. E essas promessas estão se manifestando na vida do meu filho, né? Estão se manifestando na vida do meu filho. É você crer, você crer. A minha fé, ela move os céus. Agora, quando eu fico imaginando Davi, né? Davi recebe toda a preparação do tabernáculo, do templo, quando ele pensa que o negócio da Davi não é com você, não, é com o teu filho. É com o teu filho, não é com você. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente que hoje, ela gosta de ser enganada, né? Como o senhor falou, mas tem muita gente hoje que a fé dele move as montanhas, move o coração de Deus. Agora, depende daquilo que você está sendo alimentado, né? Da qualidade do alimento que você tem. E só para completar, Cid, essa questão aí. Ia dar uma opinião aqui. Não, só para completar essa questão, a gente tem que observar uma coisa. Jesus
sempre está observando o gasofilácio. Isso aí. Ele esteve sentado observando E o ainda gasofilácio. hoje observa. E ainda hoje observa como as pessoas ofertam. Esse gasofilácio é alguma coisa para passar no cabelo, não? Não, o gasofilácio é algo que você coloca. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Não deu Só para os ouvintes saberem. Deu certo. Você pode quebrar a cabeça da pessoa. Dói, é pesado aquilo. Só para você ter ideia, o gasofilácio é o local onde você depositaria suas ofertas, tá? Cid, Foi só para chamar um pouquinho a atenção disso aqui. Eu sei que você quer ler. Eu só tenho que... Pois a não, gente está ponderando com cuidado, eu não estou em desacordo com o pastor Márcio, não. Mas tem muita gente com fé que não recebeu o milagre. Aqui, ó, por isso que o ouvinte está perguntando aqui. Diz assim, eu não concordo totalmente com o que o pastor falou. Então, no caso de falar aqui sobre a pessoa passar por privação e aquela situação de pecados que a pessoa não entendeu bem, eu não concordo totalmente com o que o pastor falou. Então, se a pessoa passa por situação de privação por causa de pecado, e o ímpio, que prospera então, por causa do quê? Eu não estou passando fome não, mas eu estou desempregada faz um tempo já, isso há muito tempo. Eu não sou perfeita não, gente, mas eu estou em comunhão com Deus, eu tenho tapado as brechas para o devorador. O que dizer, né, quem está nessa situação? Quer dizer que quem está nessa situação, minha e dessa pessoa do debate, do caso do texto aqui, nós fomos sorteados para passar por isso. Nós falamos aqui sobre pessoa, como o pastor Márcio falou, acho que o pastor Márcio falou sobre a pessoa que de repente vive numa comunidade, passa por dificuldade, mas a pessoa é feliz assim. Não, então, Cid, olha só. Quando a gente tem que saber que Deus é um Deus de princípios, e os princípios elas funcionam tanto para os que creem e os que não creem. O ímpio não passa necessidade. Pô, mas o ímpio trabalha. E não é porque o cara porque o cara trabalha, porque não é cristão, não é crente, que ele vai ter que passar por necessidade. A gente tem que ter, é verdade, a gente tem que fazer uma análise, entendeu? Mas ele vai pagar por isso. É verdade. E quando você tem uma pessoa que não é tão financeiramente bem, vive feliz, tá lá sendo suprido de todas as coisas, aí a gente vê o agir de Deus, a gente vê a mão de Deus, entendeu? Então não é porque o cara tem muito, o pastor falou do salmista, o Salmo 70, é Asaf que diz, meu irmão, foi Asaf que falou, o cara da adoração, ele chega na porta do templo e fala, pô, os caras não se preocupam com nada, os caras não tem que ter uma vida reta, o cara não se preocupa em dizimar, tá prosperando e eu tô passando um maior sufoco aqui, só que ele se depara com a realidade, até que eu voltei e vi qual é o fim deles. Entendeu? Até que eu voltei e vi onde esses caras vão parar. Eu não estou dizendo que você viver bem, você comer num bom restaurante, você ter um bom carro, ter uma boa roupa, seja pecado. Não estou falando isso. Mas isso não é a prioridade. Isso não é o essencial. Eu não tenho que ir para a igreja com a melhor roupa para que as pessoas possam ver ou me aparecer. Tá bonito, né? É fruto do meu trabalho. Minha esposa trabalha. Minha esposa não é tempo integral. Ela tem o carro que ela quer ter. Ela compra e paga com o dinheiro dela. Mas tem uma outra coisa. Mas tem uma questão aqui também que eu acabo polemizando, não tem jeito. É o seguinte, a pessoa talvez não tenha necessidade de dinheiro, o ímpio. Não sei necessidade de dinheiro, mas ele tem outras necessidades. Paz, por exemplo, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem a família sentada à mesa. Porque aquele dinheiro dele é roubado, ele fica louco, ele não pode olhar para trás porque sempre acha que está sendo perseguido. Eu estou me colocando aqui no lado da pessoa lá que trabalha muito. Sim. Porque a gente está num país onde há muita dificuldade. Tem gente que trabalha muito e não vai desfrutar desse conforto. Eu estou me colocando no lugar do camarada que luta, que trabalha, que não é um acomodado não, mas que a gente está dentro de um sistema que a gente precisa entender que é um sistema desigual. A oportunidade de chegar na universidade está para todo mundo. Mas é diferente para quem nasceu numa classe elitizada e para quem nasceu numa comunidade. E tem uma outra questão, tem gente que só porque nasceu numa comunidade, ele já acha que ele já é condenado a viver lá a vida inteira. E se contenta com isso. Ele não faz nada além daquilo. Aquele versículo lá de Romanos fala que não se conformeis com esse mundo, não vos conformeis, mas transformai-vos. Tem gente que se conforma em ser mas esse está justificado. Mas estou dizendo a questão de que a pessoa se conforma em ser assim, então, mas não se transforma para melhorar e nem renova o conhecimento, não renova o entendimento para buscar coisas novas para fazer. Mas aí é consequência, consequência das escolhas dele. Ele escolheu ficar naquela situação estagnada. Eu estou aqui trazendo uma outra reflexão. Tá. Eu estou trazendo do camarada que trabalha, que levanta todos os dias e sai para a luta e está pedindo a Deus para a coisa multiplicar e ele está olhando para o lado, que é essa colocação que o Márcio levantou para a gente aqui. E ele vê que não acontece da mesma forma. E aí, de alguma contrapartida, de repente no púlpito ele está recebendo uma outra informação, que se você tiver fé a coisa vai acontecer. E aí eu fiz uma colocação aqui seríssima, porque tem muita gente com fé
e muita gente trabalhando e que não desfrutou disso que a gente está colocando aqui. Por quê? Porque, na verdade, o nosso relacionamento com Deus não está no princípio que deve ser. A gente está olhando para Deus como um facilitador para a vida. E não é isso. Enquanto a igreja orava, Pedro estava sendo liberto de forma miraculosa. Mas se a gente olha o versículo 2, a espada comeu no pescoço de Tiago. E é a mesma igreja. Então, assim, a gente precisa a mesma igreja orando e o mesmo Deus. A gente precisa entender que existem coisas que estão para além. Então, eu quero tranquilizar essa pessoa que trabalha, essa pessoa que tem fé. A fé nos leva a ter contentamento. Podemos dizer o que o Paulo disse? É a questão? Podemos, mas essa é uma declaração de fé. Olhar para a diversidade da vida, enfrentar o mundo que nós vamos ter aflição e continuar caminhando com bom ânimo. Foi isso que Jesus ensinou. A gente precisa trabalhar uma fé madura, que pisa no chão, que lida com a realidade, com a dificuldade do dia a dia. Querido, eu creio que a resposta da fé nem sempre é o milagre. Nem sempre é o milagre. Em alguns momentos da vida vai ser o contentamento. A resposta de fé é essa, porque se for milagre, tem muita gente sem milagre. Mas entenda esse contentamento, gente, não como aquela coisa do comodismo não, tá? Não, claro que não. Não é comodismo, não é se acomodar porque a coisa tá ruim, não. É ter o contentamento, saber agradecer a Deus, inclusive por isso. É isso aí. Porque às vezes Deus dá prosperidade pra pessoa, a pessoa se perde. E também tem uma coisa, Cid, tem outro versículo que nos diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. De repente... não vamos aqui, você está sendo romântico, não é essa questão. De repente é uma fase de teste para que você possa ser abençoado lá na frente. Creio nisso. É isso. Rádio do povo mais feliz do planeta. Agora no Rio, 11 horas 35 minutos. Inclusive feliz, mesmo passando por dificuldades tremendas. Mesmo assim a gente continua feliz, porque sabe que o nosso Redentor vive e por fim se levantará a nosso favor. Mais uma pesquisa realizada pelo Instituto do Casal, o IC, entre os meses de setembro e outubro de 2016, mostrou um problemão, uma lista de medos compartilhados por casais brasileiros. No topo do ranking, gente, tem o medo de ter doenças na família. Esse foi o item mais citado entre 510 entrevistados, 52,8%. Em segundo lugar, com 36,7%, veio o medo de ficar viúvo, ou viúva no caso, e ocupando a terceira posição, o medo de deixar de se sentir amado ou amada. A pergunta para que vem desse tema é: você tem medo do quê? No caso de relacionamentos, qual é o seu maior medo? Até que ponto é normal ter medo? O que a Bíblia nos fala a respeito do medo? Pastor Marco, o que a Bíblia nos fala a respeito do medo? Vamos começar pela última pergunta desse tópico. Bom, vamos começar também falando o seguinte: o medo, ele é, na vida do ser humano, ele é necessário. É necessário, ele nos previne de várias situações. Você não vai atravessar a Avenida Brasil agora no meio dos carros porque você tem medo de ser atropelado. Mas os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Mas também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Boa! Yes! Boa! Levantei a bola e mandou pro gol sem chance de defesa. Então, querido, o que acontece é o seguinte: o medo é necessário, mas quando esse medo nos aprisiona, esse medo nos impede de seguir adiante, aí a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, a presença de Jesus Cristo em nossa vida, nos enchermos da palavra de Deus, nas confianças, a confiança nas promessas de Deus. É claro, por exemplo, que a gente tem medo. Eu acho que os pastores aqui casados têm medo de ficar viúvo, né? Tomara que eu vá primeiro, porque, sabe, aquela situação assim, tem medo de doenças, isso é absolutamente normal. Agora, isso não pode nos paralisar. Não pode a ponto da gente ficar enlouquecido com isso e ficar paranoico com essa situação. Eu imagino isso. A Bíblia, ela nos dá exemplos, né, que medo é coisa de homens. Você vai ver profetas de Deus, né, orando, fogo sendo respondido como, né, oração, consumindo o altar, e depois o Elias lá diante da esposa do Acabe foge para o deserto com medo. Medo é natural, né? Faz parte desse processo, a gente vai ter medo. E eu estou de acordo aqui com o pastor, a gente precisa trabalhar o medo. Precisa ser trabalhado, a gente não pode paralisar realmente. Quando o medo nos paralisa, quando o medo nos coloca numa condição de não ser proativo, aí começa a ser um problema.
né? Mas sentir o medo é normal. Eu quero até arriscar aqui que Jesus, quando faz aquela oração, Pai, se for possível, ele está temendo aquela situação, né? Passa de mim esse cálice. Mas eu entendo que Jesus enfrenta o medo daquela realidade ali e ele acaba cumprindo, porque ele sabe que tem uma missão. Então o medo ali não foi paralisante, ele levou adiante aquilo que precisava ser feito. Então o medo faz parte do processo, é normal que a gente tema. Nós somos limitados e por sermos limitados, essa reação. Por outro lado, é um instinto de proteção, de preservação da vida. Você não vai se aproximar lá na ponta do prédio, que você sabe que você corre o risco, né? E tantos outros medos. Eu não vou mesmo. Não vai mesmo. Eu não vou mesmo, porque eu tinha medo de altura. Josafá teve medo, né? Segundo Crônicas 20, diz que Josafá teve medo. Vê aquela multidão vindo contra ele e diz assim, Senhor, eu tô com medo, não sei nem o que fazer. Porém, meus olhos estão postos em ti. Quando eu, por experiência própria, quando eu tenho medo de fazer alguma coisa, medo de encarar algum desafio, esse medo me impulsiona para perto de Deus. Esse medo me aproxima de Deus. Esse medo me faz buscar mais a Deus para dizer, Senhor, não deixa eu errar. Tornar-se dependente dele, né? Isso aí. Quando o medo me paralisa, eu não quero, eu nem ouço, não quero nem falar, quero nem ler a Bíblia, não quero nada, não vou. Mas quando é um medo espiritual que te impulsiona, porque muitas das vezes o medo ele vai te impulsionar a tomar atitudes em Deus que você não tomaria normalmente. Você não tomaria se tivesse tudo normal, porque é uma coisa que você vai confiando. Se eu não tenho medo, eu confio no meu braço, confio na minha sabedoria, na minha sapiência. Mas quando você tem um medo para entrar, principalmente nos desafios nossos como pastores, né? Qual pastor que não tem medo de comprar um espaço próprio? Qual pastor que não tem medo de entrar numa obra? Qual pastor que não tem medo de fazer um evangelismo na rua? Né? A nossa igreja é perto da comunidade, a gente tem um evangelismo dentro da comunidade. Eu vou dizer, não, eu vou entrar lá. Não, eu tenho medo de na hora que a gente estiver lá dentro, acontece alguma coisa dentro da comunidade, como é que a gente vai ficar? E o senhor é o responsável. E eu sou o responsável, não é verdade? A exemplo de um pastor que foi fazer evangelismo e lamentavelmente acabou sendo baleado e faleceu. Semana retrasada. Foi. Entendeu? Então, assim, o medo é fisiológico, é normal. Coisa de gente, né? né? Emocional, só não pode te paralisar. Só não pode te impedir de fazer o que Deus tem preparado para você. Tem um ouvinte que está dizendo exatamente, parece que vocês leram aqui o que ela mandou aqui no zap aqui. Gente, eu sou evangélica e eu tenho medo de morrer. Tenho medo de perder meus filhos, medo de perder meus pais e a todos a quem amo. Eu tenho pavor da morte. Por favor, me ajudem em oração. E isso está me consumindo. Falamos exatamente sobre o medo que paralisa. Eu vivi isso. Houve um período aí da minha vida que a minha oração era, Senhor, não permita que eu morra antes de eu ver meus filhos caminhando sozinho, com as próprias pernas. E é uma oração muito comum que pais fazem. Mas eu me peguei fazendo isso de uma forma exagerada. E estudando um dos ensinos de Jesus, lá no Sermão do Monte, Jesus, ele diz assim, não andeis ansiosos. Eu gosto da versão assim, não andeis preocupados com a vossa vida. E comecei a estudar aquilo, fazer a minha devoção e continuei insistentemente falando com Deus, Senhor, não me permita morrer antes de eu ver os meus filhos. E ali, em um determinado momento, Deus falou no meu coração, quem disse que você cuida dos teus filhos? Mas, Senhor, eu acho que eu sou importante aqui. Quem disse que você cuida de você? Não andeis preocupado com a vossa vida. Olhe para os passarinhos e olhe para os lírios do campo. Eu cuido deles. Eita, irmão, tomou, hein? Aí, toma, pai. Fala, Deus. Aí eu falei, Senhor, papai. Entendi. E aí houve um silêncio. Houve um silêncio na face da terra. Mas não é fácil, né? O brasileiro não desiste nunca. Eu mudei a minha oração. Eu falei assim, me permita ver o Senhor cuidar dos meus filhos. Não é bobo nem nada. Mas não é bobo nem nada. Me permita ver o Senhor. Mas eu entendi o recado. Eu entendi. Eu estava vivendo. Isso foi um jeitinho? Um jeitinho. Mas assim, eu já vivi essa tensão de me preocupar com a morte para saber da segurança, mas aí é que vem o contentamento. É o medo que nos leva a buscar ao Senhor e não nos paralisa. É verdade. Esse então seria o nós conselho estamos nas mãos de Deus, Ele é o dono da vida, Ele controla tudo. Até as adversidades nós podemos dar glórias a Ele. Se temos essa confissão de fé, se temos realmente vivido esta fé,
que até nos permite viver adversidades e lutas e até caminhar pelo vale da sombra da morte. E aí entra a palavra de Paulo que diz que a paz que excede todo entendimento. Quer dizer, é uma coisa, como é que eu posso ter paz numa situação... Vai para além da razão humana. Para além da razão humana. Como é que eu posso ter paz numa situação dessa? É a paz que vem de Cristo, que excede, vai além de todo o entendimento humano. As perguntas dessa pesquisa são bem interessantes. Os sentimentos que as pessoas expressaram. Tem um medo de ficar viúvo, medo de deixar de se sentir que é amado, medo no caso de relacionamento, qual seria o maior medo? E no caso das pessoas, acredito que o maior medo seja, no caso desse pai, por exemplo, do primeiro assunto, é de deixar faltar coisas em casa. Aí o pastor Marco falou sobre a questão de gente ficar viúva, olha, tomara que eu vá primeiro, mas é outra pessoa, isso não é egoísmo da nossa parte, tomara que eu vá primeiro, e é outra pessoa que vai ficar sozinha. É verdade, né? Você não pensou nisso, não? É verdade. Então, que vá quem Deus quiser. Ou a gente prefere ficar aqui. Ou a gente prefere. Ou vamos todo mundo no arrebatamento, quando tocar a trombeta, a gente sobe junto. Eu quero te ver lá, Cid. Mas já trocou a trombeta lá em Jerusalém agora? Não, aquilo foi mentira da internet. Aquilo foi mentira. Foi mentira. E quando tocar a trombeta, a gente vai subir junto cantando. Mas teve muita pregação já a respeito disso aí. Será que esses caras não têm medo? As pessoas têm que verificar. Mas será que esses caras não têm medo? Pessoal não... Como é que vão pregar assim, em cima do negócio? Hoje em dia, você manipula vídeo de toda maneira. Pesquisa primeiro, irmão. Mas foi na igreja Facebook, o pessoal coloca... Entendi, na igreja Facebook. Não viu não? Essa não vi não. Nossa, tem pregação bacana, porque Jesus está voltando. O pessoal esqueceu que só os salvos é que vão ouvir a trombeta tocar. Não, que ele está voltando, está absolutamente às portas pelos acontecimentos que vemos. Agora, aquela trombeta tocando em Israel ainda não foi... Mas aquele deu medo, aquele povo lá, deu medo. Dá medo. São neutrino, gente. Deu medo. Neutrino. Muito bem. Olha, o outro assunto é o seguinte, gente. Depois de ser atingida acidentalmente por uma bala no peito, teve uma menina de 18 anos que mentiu para a polícia para proteger um amigo. Marina Matsukato. Nossa, mãe. Não teve complicações sérias, não. Mas só que ela acabou resolvendo inventar uma história para a polícia, já que o tiro aconteceu quando um amigo dela de 16 anos brincava com uma arma. Brinquedo bom, né? Que acabou disparando. Como os investigadores suspeitaram da versão, a menina resolveu então contar a verdade depois de ser confrontada. Ela disse que não contou a verdade porque não queria prejudicar o amigo, que é menor de idade. Como o rapaz caiu em contradição sobre a origem da arma, o caso continua sendo investigado pela delegacia de Bertioga, no litoral de São Paulo. Você já mentiu para proteger alguém? É uma das perguntas. Na sua opinião, existe mentira benéfica ou toda mentira é condenável? Como a Bíblia enxerga a mentira? Tem um ouvinte que diz o seguinte: eu já menti muitas vezes para ajudar alguém. A questão é, quem mente troca de pai, porque o pai da mentira é o cão, é o lapeta, como diz a Rosane. Não é o cá, é lá, é o lapeta. Aí essa moça fez essa coisa, só que é o seguinte, a mentira tem realmente perna curta e a pessoa se contradiz a cada momento em que é perguntado sobre esse assunto. Meu caro pastor Márcio, diga pra mim isso, como é que funciona esse negócio? O que a Bíblia fala a respeito da mentira? Se já mentiu a respeito de... Como é que é isso, pastorzão? Então, tem mentira Cid, benéfica? Então, Cid, a mentira, não existe essa coisa de mentira boa, mentira ruim. Mentira branca. Mentira branca. Não. A gente vê que realmente o único pecado que tem paternidade é mentira, né? É o único pecado que tem paternidade. Pai, né? Não tem jeito. Agora, né, o pastor Marco vai compartilhar o que a gente estava compartilhando aqui antes de começar o debate. O grande problema é o seguinte: toda mentira ela tem uma consequência. Seja para proteger alguém, seja para não proteger alguém, ela tem uma consequência, né? A grande questão é saber se eu vou estar disposto, se eu vou ter disposição para encarar a consequência da minha mentira. Boa. Entendeu? Essa é a grande questão. E outra coisa, quando a gente ouve algumas coisas que aconteceram na Bíblia a respeito de omissão ou de mentira, a gente tem que perceber que aquilo foi uma situação. O grande problema quando alguém ouve, né? Eu seria hipócrita aqui em dizer, por exemplo, se eu estou entrando na minha casa e sou abordado na rua, minha família está dentro de casa, o cara tem alguém dentro de casa? Eu vou dizer, tem minha mulher e meus filhos estão lá dentro. Não, meu irmão, não tem ninguém. Claro que eu vou proteger minha família. Seria um hipócrita se eu dissesse, não, eu vou falar. Se a minha sogra tivesse, eu dizia, minha sogra tá lá. Mas, entendeu? Mas a minha... eu falei que eu não era hipócrita, pastor. Eu falei, entendeu? Então, a minha filha tá lá, meus filhos estão lá. Não, meu irmão, eu tô sozinho. Tem ninguém em casa e não tem nada lá dentro. Entendeu? Você tá entendendo? Eu vou proteger. Não vou ser hipócrita dizer isso. Agora, conserta o negócio da sogra aí, pastor. Conserta o negócio da sogra. Não, ela não tá lá. Não tá. Só aí. Entendeu? Então,
Mas existe a consequência para isso. O grande problema é que quando alguém ouve uma situação como essa, né, de que não, para proteger alguém eu mentir, o cara faz da mentira um hábito. Aí não mente só para proteger. Começa a mentir para se proteger, começa a mentir para ganhar status, começa a mentir para ganhar relacionamento com as pessoas. Aí já é uma outra situação, entendeu? Não é, para mim, não é verdadeiro mentir. Não é um hábito, as pessoas não é a regra. Agora, aconteceu uma situação como essa, é uma exceção. Porque quem ouve isso, tá agora no trabalho escutando, já vai achar que não, quando o cara diz que é para eu não dizer que ele está aqui, vou dizer e vou conseguir levantar a mão e adorar a Deus. Então, assim, existe uma exceção que não é para pegar a exceção e torná-la um hábito. Esse é o que eu penso, entendeu? Agora, a verdade também tem um preço. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa grande aqui no Rio, e uma gerente minha disse assim, ela tocou o telefone e eu falei, é para você, o chefe, é para você. E ela falou assim, faz uma gentileza, diz para a pessoa que eu não estou aqui. E, rapaz, eu congelei. Sabe aqueles segundos que viram eternos? Falo, não falo, e agora? E eu fui tomado de uma certa coragem e falei assim, eu não posso fazer isso. E aí a sala parou. Os colegas olharam para mim, olharam para ela e ela olhou para mim. Aí ela falou, por que você não pode dizer isso? Porque você está aqui. Como é que eu vou mentir pro camarada do outro lado? E ela falou assim, então pede alguns minutos que eu vou atender. E ela atendeu. O comentário isso aí tá na rua, né? Já foi. Bom, tempo passou, e eu lidando com uma pessoa de um outro setor, a gente havia feito um acordo, pois a minha área era a área de logística, a área dela era a área de compras, e a gente fez um acordo, e isso não ficou documentado. E, geralmente a gente usa o e-mail para fazer isso, e nós fizemos foi um acordo verbal. E depois de um tempo, a pessoa da área de compras foi fazer queixa de mim para minha chefe. E ela me chamou. E ela perguntou, Fábio, como foi o acordo que você fez com fulano? E eu disse, foi assim, 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 assim. Tá bom, tá tendo algum problema? Ela falou, pode deixar, eu vou resolver. Depois de algumas horas, ela me chamou e falou assim, fulano disse totalmente ao contrário disso. E o que você falou para ela? Não, eu falei, eu acredito no Fábio porque ele não mente. É isso. Tem um preço, né? A verdade tem um preço. É isso. Corri o risco de perder o emprego. Sim. Mas a verdade, ela prevalece. E a palavra não, eu tinha um professor no seminário que ele dizia, a verdade não precisa de defesa. Então, se você mentir, você vai sempre ter que inventar uma mentira para poder defender, cobrir aquela mentira. No caso que o pastor Márcio falou, que o ladrão chega e diz para ele, tem gente na sua casa? Não tem gente na minha casa. O ladrão vai dizer assim, eu acredito no senhor porque o senhor é crente, o senhor é pastor, então não vou nem entrar. Quer dizer, olha a bênção aí. A pergunta aqui de um ouvinte aqui, Abraão não mentiu sobre a sua esposa, gente? Olha, esse assunto sempre volta, né? Sempre. Tadinho do Abraão, né? Ele, Abraão não mentiu com relação a isso, só para o ouvinte, só para ficar claro com o ouvinte. Qual foi a situação de Abraão? Pagou por isso. Preço, né? Davi mentiu com o pão da preposição, entendeu? Tá todo mundo aí, pode dar o pão. Então, assim, mas isso foi uma exceção, foi uma situação, entendeu? Dizer que a mentira faz parte da nossa vida, e infelizmente, aí eu quero voltar, né? Exceção não é regra, vamos deixar claro isso, né? Exceção não é regra, só serve para uma coisa, confirmar a regra. Voltar aos primórdios das nossas lideranças. Cara, o que a gente vê de mentira sendo ministrada, que a gente vê de testemunho, né? Desculpa que é motivação, né? Desculpa que é para motivar os irmãos. Pelo amor de Deus, entendeu? Assim, como o pastor Marco falou, quando você mente, você vai ter sempre que ter uma outra mentira para poder pegar aquela mentira e torná-la cada vez mais verdade. Olha aqui o que o ouvinte manda aqui, ó. Mentir ou omitir? E nos países fechados para o evangelho, onde há esconderijos? E as bíblias entrando de forma clandestina? No caso dessa menina, penso que ela quis proteger o amigo da justiça ineficaz do nosso país. Mas tem uma questão, a polícia continua investigando porque a arma veio da onde? A arma veio da onde? Quem sabe ela não mentiu porque ela sabe de onde veio essa arma. Se fosse caso diferente, acho que a polícia tinha encerrado o caso. Como ainda tem esse caso, ainda fica complicado. Agora tem uma outra questão sobre a mentira. Eu viajo de trem todo dia, aí fico pensando, o cara chega lá vendendo um CD de vários cantores, que negócio todo, aí de repente o cara tá lá no trem vendendo, chamando todo mundo de amados, que Deus vai abençoar a sua vida, vendendo CD pirata.
Vendendo mentira, que o pessoal, já teve gente que já sei que já comprou o CD, chegou e falou que não tinha nem 15 músicas. O pessoal vende como se tivesse 223 músicas no CD, das principais, os grandes sucessos que tocam em todas as rádios do Brasil, e fala o nome da gravadora e tudo. Não daqui, mas fala da gravadora, uma gravadora de São Paulo que produziu aquilo tudo. Gente, vai pregar o evangelho mentindo? Quer dizer, peraí. Não combina, né? Não combina. Diz um ouvinte, olha o ouvinte aqui, ó. Eu carrego comigo uma mentira que me sufoca até hoje. Já se passaram 20 anos, mas me sufoca. Meu filho é filho de um homem que nunca mais vi. E eu namorava outro rapaz. Esse rapaz é que registrou o meu filho, que não é dele. Eu sinto muita vergonha de contar, mas eu tenho medo da reação do meu filho. Falamos sobre o preço que se paga pela mentira. E esse medo está sufocando essa nossa ouvinte há esse tempo todo. E quanto tempo tem? 20 anos. Eita. E tem medo da reação do filho, no caso do marido esse atual. Esse filho já tem 20 e pouco. E quanto mais demorar, vai ser pior. Quanto mais demorar, vai ser pior. A gente pensa que já viu de tudo, né? E cada dia tem uma coisa diferente. O conselho para os ouvintes, se ela estiver nos acompanhando nessa hora, busque em Deus sabedoria, busque em Deus muita sabedoria, porque se essa questão for seguir adiante, se você for permanecer nessa mentira, isso só vai aumentar. E a mentira é aquele animalzinho que começa pequenininho, e você vai nutrindo ele com uma outra, e daqui a pouco ele se transforma num animal daqueles de desenho japonês que vai devorar a cidade toda. Isso é bastante complicado. É claro que a gente não vai resolver o problema desta ouvinte. Sim, claro. Né? A orientação é essa mesmo: busque em Deus e busque ajuda, para que alguém se aprofunda com você junto do seu caso e vai te dar um conselho mediante a orientação do Senhor. Mas prevalece, em tese, que a verdade é sempre melhor, porque a verdade liberta. Né? Então, se desde o início tivesse aberto o jogo, falado, pagaria um certo preço, mas hoje não estaria carregando 20 anos. 20 anos carregando uma culpa. Né? Então, a orientação, via de regra, a orientação geral, trabalhe com a verdade, pague o preço pela verdade. É melhor pagar o preço pela verdade do que ter que pagar o preço pela mentira. Sofrer as consequências pela mentira. Exato. E para essa ouvinte, procure uma ajuda. Compartilhe isso com alguém. Não é qualquer pessoa. Procure uma pessoa que você entenda que é espiritual, alguém que vai te dar um conselho, alguém que vai realmente te propor aí diante de Deus ajuda. Você precisa de ajuda, querida. Pastor Márcio. Ô Cid, eu sou da seguinte opinião: se ela tem medo de conversar isso com o filho, provavelmente o relacionamento dos dois não é um relacionamento bem assim, entendeu? Amistoso. É um relacionamento amistoso, porque na verdade é o seguinte: tudo aquilo que você faz, né, e você acaba encobrindo, você tem que saber que alguém já viu você fazendo. E vai ser muito pior para esse menino se alguém disser: a tua mãe já te contou que você não é filho do teu pai? Porque alguém sabe dessa história. Não é só isso, não é um segredo pessoal, é de alguém. Porque ela disse que nunca mais viu essa Entendeu? pessoa. Nunca mais viu, mas não teve importância. Mas ela talvez isso foi na época da escola e alguém da escola soube, entendeu? Então assim, o diabo, né? O diabo, ele prepara ciladas para destruir a nossa vida. Ele não está de brincadeira, ele quer destruir a nossa vida. Então, quanto mais rápido essa irmã orar ao Senhor, pedir a Deus uma oportunidade, procurar ajuda ou do pastor dela, ou de um profissional, para ela se libertar, porque ela é uma refém, sem nunca ter sido sequestrada por ninguém. Ela é refém. Isso adoece, entendeu? Né? Isso adoece. Isso adoece. Refém da mentira. Davi diz: enquanto me calei, meus ossos se secaram. Entendeu? Isso é uma realidade hoje, que não só ela vive, né? Esse é um assunto, mas tem muita gente que hoje vive sequestrado pela mentira. Isso é uma mensagem, refém da mentira. Vamos fazer uma mensagem em cima disso. O dia que ela revelar, é claro que as consequências virão, mas esse peso vai sair. Você vai pagar o preço pela verdade. É muito melhor. A verdade é sempre a melhor opção. Pode ser que a gente esteja falando para pessoas agora que está vivendo uma situação difícil, que está tendo que decidir entre a verdade e a mentira. O meu conselho, eu acho que é o conselho da mesa aqui hoje, escolha a opção da verdade. Vale muito mais a pena investir na verdade. Porque você ainda vai poder dizer assim: Senhor, abençoa essa declaração que eu estou fazendo agora, porque ela é a verdade. Amém.
E só para encerrar aqui esse assunto, tem uma historinha aqui que é antiga, que eu escutei o pastor Fanini contar um tempo atrás, não muito tempo, que eu ainda era criança ainda, mas faz pouco tempo. 1800. Eu continuo te chamando, pastor. Meu Deus. Sobre um garoto que foi pra fazenda dos avós e o avô deu ele um estilingue de brinquedo, ele brincando, pega uma pedrinha e consegue acertar o pato de estimação da vovó. A irmã dele vendo aquela situação... Nós somos contemporâneos, eu lembro dessa história. Você lembra, pastor? Continua. Mas eu ouvi isso quando era bem criança. Então, quer dizer, no momento a irmã dele viu aquilo tudo e ele ficou refém. Chamou, vamos lá, vamos lavar a louça. Ele, não, quem vai lavar é ele. Mas por quê? Não, por que eu vou lavar? Eu vi você matar o pato. Umas 3 ou 4 vezes isso aconteceu, até o momento que ele chamou a avó. Fui eu que matei o pato, eu escondi lá atrás daquele troco. Eu sei, eu vi você fazer aquilo, eu vi. Mas por que você não falou nada? Porque eu queria que você me contasse a verdade. Agora que você me contou a verdade, tá tudo bem. Quando a irmã veio fazer a chantagem, ele agora não adianta mais, eu já contei pra minha avó. É libertador quando você diz a verdade. Você não tem mais problema, você não fica devendo mais nada. É bem legal quando você fala a verdade, mesmo sabendo que pode haver consequências. Pode ser que a consequência seja bem outra. Mas, de repente, a pessoa pode se surpreender quando o companheiro disser, eu já sabia. Ou que o filho disser, eu já percebi isso, tinha uma certa diferença. E diz um outro ouvinte aqui, no caso dessa mulher, se aconteceu comigo, no caso, esse último caso nós contamos aqui, dessa nossa ouvinte. Eu fui descobrir que meu pai era outro aos 18 anos, quando minha mãe me contou a história. Mas o amor é tão grande que eu perdoei minha mãe imediatamente. Amém. Não subestime a criação que você deu para o seu filho. Confie na criação que você deu para o seu filho, confie no seu caráter, mesmo que você tenha errado. O erro não te define. O erro foi um acidente. Continuar no erro aí já é uma outra história. Na verdade, Deus está do seu lado. O tempo Na todo. mentira, não. Na verdade, ele está do lado. Deus está do seu lado. Na mentira, nunca. Gente, esse foi o assunto de hoje, esse foi o nosso debate. Não fale não, agora você não vai falar, que na hora que eu for você falar, você não falou. Né? Parou no meio, não vai falar mais nada. Estamos acabando finalmente, ou infelizmente, terminando esse assunto, terminando o debate de hoje. Foi um assunto que realmente teria outros desdobramentos, várias outras pessoas se encorajariam também a fazer o mesmo que essas duas ouvintes fizeram agora, um filho contando que ficou sabendo aos 18 que não era filho do pai, e tem tantas outras pessoas passando a mesma situação, outras pessoas que mentem para proteger, mentem porque já se viciaram nisso, e outras pessoas que passam pela dificuldade de não entender por que passam tanta dificuldade. A resposta para todos esses questionamentos é uma só: fala com Deus, conversa com Ele, eles têm sempre a melhor resposta para você. E aliás, a resposta pode estar bem do teu lado e você ainda não viu, porque está olhando demais para a dificuldade e não para a solução dela. Meu caro pastor Fábio, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão. Eu que agradeço, Cid. Eu quero mandar aqui um abraço, Cid, primeiro pro pessoal lá do Seminário Batista Meritiense. O pessoal tá aí entrando em ritmo de férias, terminando aí o período de provas. Um abraço pro pessoal, as matrículas estão abertas, né? Acontece lá em Agostinho Porto. E mandar um abraço pros meus filhos. Algumas semanas atrás eu não pude estar com vocês aqui, porque eu disse pra Marcela o seguinte: eu tô fazendo prova, sou eu que ensino os meninos. Você tava na prova, né, pastor? Tava numa prova e não fiquei de recuperação. Não ficou. O Lucas e o Gabriel passou e eu passei junto, porque quando o filho fica de recuperação, o pai fica junto. Então, refém. Parabéns aí pro Lucas e pro Gabriel. Muito bom. Pastor Márcio Rocha, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid. Muito bom estar aqui com o pastor Fábio, o pastor Marco, entendeu? E que esses irmãos, que esses ouvintes que estiverem aprisionados à mentira, que tomem uma decisão hoje de se libertar e quebrar essas algemas aí, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marco Ribeiro, muito obrigado pela sua presença, pastor. Obrigado, Cid. Bom rever você, rever os nossos irmãos queridos. E mandando um abraço especial pro pessoal da Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca, sempre ligadinhos na 93, e pros nossos ouvintes dizer que, se Deus quiser, estaremos lá hoje na Assembleia de Deus Cairós às 19h30 com a quarta-feira da vitória. Deus nos abençoe numa tarde abençoada. Ô, Lala, você tá falando o que tá no Facebook, Lala? Ah, e vou estar no Facebook? Ih, vamos fazer uma óbvio. Ô, pastor Marco, eu sou abusado meu. Como é que o Tony Stark falaria sobre esse último assunto aqui dessa moça aqui? Como é que ele falaria sobre o assunto dela? Conta ou não conta a verdade? Você não pode mentir. Senão, eu vou... Peguei de surpresa. Eu vou lhe dar um cascudo com a minha mão de ferro, porque eu sou o Homem de Ferro.
E deixa eu dar meu testemunho pessoal aqui, vou encerrar logo. Eu tava no estúdio no dia com o pastor Marco, tava gravando uma narração para um livro, aquele Namastê, lembra? Faz pouco tempo, né? Uns 15 anos. Aí, de repente, tava eu lá, de repente, o pastor Marco entra assim, eu preciso te interromper, eu preciso fazer um negócio aqui. Eu falei, pois não, pode falar, o estúdio é teu. Você que manda. Aí ele chegou no microfone, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu falei, o que é isso, pastor? É uma frase do filme Homem de Ferro. É mesmo, maravilha. Aí eu fui no cinema e de repente eu tô vendo aí quando ele começou a voar, o Homem de Ferro voando, de repente ele disse... Isso é muito bom. Eu falei, eu tava no estúdio na hora! Eu vi o Homem de Ferro fazer isso. Queria pedir, por favor, aqui o pastor Marco, que nos leve a Deus em oração. Encerramos assim o nosso debate de hoje. Amém. E voltaremos amanhã, se Deus quiser. Pastor Marco. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença, Pai. Muito obrigado por esta manhã tão significativa em nossas vidas. Muito obrigado por mais um dia de vida, por tão grande salvação. Pai, colocamos nas tuas mãos toda a equipe MK, Deus. Senhor, todos os trabalhadores dessa empresa, Deus, os donos, Pai, os responsáveis. Colocamos a nossa cidade do Rio de Janeiro nas tuas mãos, Deus, o nosso estado. Senhor, toma conta de nós, toma conta das famílias. Colocamos também as igrejas aqui representadas, os púlpitos aqui representados, que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance todos os dias, Pai. Nos dê uma tarde abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.